Miqueias 2, capítulo 2, a partir do versículo 12. A santa palavra de Deus diz assim, irmãos: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-lo-eis todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Santo, mais uma vez oramos a Ti. Está diante de Ti, ó Deus eterno, a Tua palavra lida. Senhor, para que nesse momento o Senhor nos auxilie, ó Pai, na exposição desta passagem. Senhor Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê toda a capacitação, ó Deus, que vem da Tua eternidade, para que, ó Deus Santo, todo o Teu propósito, ó Deus, de alcançar cada coração aqui, ó Pai, seja assim realizado. Deus, que cada vida aqui possa entender esta palavra e, mais do que entender, praticar este ensino glorioso em suas vidas, ó Deus. Fala ao nosso coração, ó Pai, para que a Tua palavra realmente ela venha envolver as nossas vidas e venha falar de um modo íntimo aos nossos corações nessa noite. Senhor, carecemos muito da Tua graça e da Tua misericórdia em favor da nossa vida, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a passagem que lemos aqui, ela nos fala de uma profecia pela qual Deus assim visitou o coração do profeta Miqueias. Profecia essa, meus irmãos, que apontava para o cativeiro babilônico pelo qual o povo de Israel passaria. Os irmãos sabem, Jerusalém foi levada cativa à Babilônia por um período de 70 anos, e o profeta Miqueias, justamente nesse momento aqui, ele não só profetizou acerca deste evento, mas ele anteveu que o povo ficaria cativo, mas ele seria restaurado, ele seria liberto desse cativeiro. Pois bem, irmãos, nós sabemos que no Velho Testamento, Israel era considerada o povo de Deus, um povo exclusivo de Deus. Só, meus irmãos, que vemos nessa história de Israel, nesse contexto, meus irmãos, que o povo, pela condição de pecado, de desobediência e de idolatria, voltou-se contra Deus, contra a lei de Deus, a sua palavra, e por isso, meus irmãos, Deus assim fez e operou e decretou esse juízo sobre Israel. Porque a ida do povo de Israel para a Babilônia, para o cativeiro, foi um juízo de Deus mediante a ofensa pelo qual o povo ali teve contra Deus, pecando, cometendo a idolatria, colocando a idolatria acima da presença de Deus na vida deles. Pois bem, irmãos, a ruína do povo de Deus, presta atenção, ela vem dos seus pecados. Todas as vezes na história de Israel, todas as vezes que aconteceu algo ali que trouxe prejuízo para o povo, trouxe ali algum malefício,
Meus irmãos, foi em momentos que o povo, de fato, virou as costas para aquilo que era a vontade de Deus em favor da vida daquele povo. E Deus decretou o seu juízo. Só, meus queridos, que louvado seja o nome do Senhor. A ruína do povo de Deus, ela vem dos seus pecados. Quando pecamos. Mas bendito seja o nome de Cristo Jesus. A restauração, ela vem de Deus. É Deus que restaura, irmãos. É Deus que levanta. E por isso que ele mostrou a Miqueias esta profecia, esse juízo para Israel, mas mostrou também que aquele povo, mesmo tão falho, tão pecador, ele seria restaurado para a glória e louvor do nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer a primeira aplicação para nós aqui nessa noite. Porque nós também fazemos parte desse grupo de pecadores. Falhos. Nós também pecamos. Nós somos descendentes de Adão, de Eva. Somos, meus irmãos, de fato, de uma natureza, de uma geração corrupta. Somos advindos de uma depravação total. Todos nós aqui sabemos disso, irmãos. Somos de uma natureza pecaminosa, falha. Como Jeremias disse ali, somos advindos de um coração corrupto, mentiroso. Ou seja, meus irmãos, de nada esperamos de nós mesmos, das nossas forças, dos nossos méritos. Porém, meus queridos, quando nós de fato entregamos a nossa vida diante de Deus, reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, meu querido, nós podemos até passar alguns períodos difíceis na nossa vida. Podemos sim passar circunstâncias de momentos que nós desfalecemos, nos cansamos, nos afadigamos na caminhada. E atualmente nós estamos vivendo um momento muito difícil. O Brasil hoje foi acometido de uma epidemia, de uma doença que até então estava controlada. Havia casos, mas eram poucos casos. Hoje, meus irmãos, nós vemos um recorde realmente dessa doença acometendo as pessoas, que é a dengue. O Covid voltando novamente. Nós estamos vivendo um momento que muitos irmãos nossos aqui estão hospitalizados, estão em casa nesse momento. Não estão bem de saúde. Estão vivendo um momento difícil. E isso desfalece a gente, irmãos. Isso nos traz muitas vezes o desfalecimento, o desânimo e tantas outras circunstâncias que envolvem a nossa vida. Mas, meus queridos, a pergunta que eu faço aos irmãos: será que Deus foi pego desapercebido com isso tudo? Será que Deus, meus irmãos, não sabia que nós estaríamos vivendo atualmente esse momento que estamos vivendo? Será que Deus, meus irmãos, não conhecia e não sabia que nós viveríamos um momento como esse? Meus irmãos, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo e de todos, irmãos. Inclusive, meus irmãos, desse momento que nós estamos vivendo e desse período que Israel viveu ali no passado. Deus sabia, meus irmãos, que Israel passaria esse momento de cativeiro e mostrou para o profeta Miqueias. Meus irmãos, e hoje esse momento que nós estamos vivendo não é diferente, não. Nós estamos vivendo um momento de duras batalhas, de uma frieza espiritual que tem acometido as pessoas, de ver, meus irmãos, cristãos hoje que estão fracos da caminhada, que estão desfalecidos, que perderam a alegria de subir à casa de Deus, de ler a Escritura Sagrada. Irmãos, de pessoas que têm perdido o prazer de orar a Deus, de orar, de buscar a face de Deus. Meus irmãos, nós temos vivido esse momento atual, este momento de duras e intensas batalhas,
tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito físico, de doenças, de guerras, de rumores de guerras, de tantas condições que têm acometido esse mundo. E, meus irmãos, isso está patente aos nossos olhos. Não é verdade? Nós temos visto isso. E ao ver isso, meus irmãos, muitas vezes sobe no nosso coração: Senhor, o Senhor não vai intervir nisso? Senhor, o Senhor não vai colocar a mão nisso? Em governos que têm andado contra a lei de Deus, de situações que têm ofendido a santidade de Deus. Ó Deus, o Senhor não vai intervir nisso? O Senhor não vai intervir numa condição dessa? Meus queridos, Deus, Ele é conhecedor, soberano sobre tudo. E os irmãos podem ter certeza. Nós podemos muitas vezes não ver, mas em todos os momentos, Deus está agindo. Ele está operando, irmãos. Nós estamos aqui participando desse culto, e o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, Ele está agindo em todo momento, convencendo corações, trabalhando em vidas, operando seus atos de justiça em todas as esferas e camadas da sociedade, para que todos saibam que Ele é Deus. Ele sempre será Deus, meus irmãos, e Ele nunca e jamais será pego desapercebido em nada. Que tudo o que acontece está sob o domínio de Deus, irmãos, no controle dEle. Ele, meus irmãos, envia o juízo quando a sua santidade ela é ofendida. Meus irmãos, e Deus ele se ofende com o pecado. O pecado é algo que distancia nós de Deus, irmãos. O pecado, de fato, ofende a santidade de Deus. Mas, queridos, como eu disse, se nós de todo o coração nos entregarmos a Ele, meus irmãos, do mesmo modo que Ele envia o juízo, as batalhas, os problemas, a provação da vida, as circunstâncias que nos norteiam diariamente, meus irmãos, Ele também envia restauração. Ele nos coloca de pé. Para quê? Para que nós possamos dizer e declarar: Senhor, Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Tu estás sobre o domínio de tudo. E se eu estou passando essa provação, é porque o Senhor quer tratar a minha vida. O Senhor quer me ensinar e quer me levar a cada dia a ser mais dependente de Ti. Buscar mais a Tua face. Orar mais a Ti. Meus irmãos, o que seria de nós se não fosse a presença de Deus na nossa vida? Os irmãos já pararam para pensar nisso? O que seria de nós se não fosse o amor de Cristo Jesus e o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, irmãos? Nós não estaríamos aqui, queridos. Nós estaríamos fulminados, dilacerados pelos pecados, pelas transgressões da nossa vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele é vivo no meio de corações que temem seu nome. Pois bem, queridos, a ruína do povo de Deus, ela vem dos seus pecados, mas a restauração vem de Deus. Meus queridos, e eu quero dizer mais, Deus, meus irmãos, Ele sempre, presta atenção, Ele vai restaurar o remanescente. Aonde estiver um salvo dEle, um eleito dEle, meu querido, Deus ele estará presente para resgatar. Nós aprendemos e sabemos que Deus tem os seus eleitos, os seus salvos, aqueles que de antemão, antes da fundação do mundo, coube a Deus assim decretar e eleger os seus escolhidos, os seus eleitos. Meus queridos, e esses eleitos, eles estão espalhados em toda a face da terra. Esses eleitos, meus irmãos, foram preservados nesse momento aqui da história de Israel. Olha o versículo 12 aí, de Miqueias 2, olha o que a palavra fala: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel e pô-los-ei todos juntos. Meus irmãos, aonde estiver um salvo em Cristo, os olhos do Senhor estão postos sobre ele. Ninguém vai tocar. Meus irmãos, nada e nem ninguém vai tocar um eleito, um salvo de Cristo.
A Bíblia é clara, meus irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, contra os salvos dele, meu irmão. Se você está achando que a situação está difícil, está complicada, realmente, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, mas eu quero dizer para os irmãos, Deus não nos desampara em nenhum momento. Ele está conosco, irmãos, a nos preservar. Deus, Ele restaura o remanescente. Foi essa certeza que Ele deu aqui, ó. E Ele diz mais, no versículo 12 aí, irmãos. Ele vai ajuntar todos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Meus irmãos, e aqui vai a terceira aplicação. Quando o profeta Miqueias que disse que o Senhor juntaria todos como ovelhas no seu aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, é para dizer para nós, meus filhos, vocês não são órfãos. Vocês não estão sozinhos. Vocês podem até estar passando alguns momentos difíceis desse mundo, só que a Bíblia é clara, meus irmãos, que nesse mundo nós sofreríamos aflições, não é verdade? Não foi isso que o Senhor disse, irmãos? Só que Ele trouxe uma palavra de esperança para nós. Ele disse, filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por nós, irmãos. Não é que nós que vencemos pelas nossas forças. Nós não temos forças, queridos. Mas a Bíblia é clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein, queridos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que esteve conosco e está conosco, meus irmãos, todos os dias. Meus queridos, nós não estamos órfãos. Mas quando Miqueias disse que isso, sabe o que quer dizer? Que nós temos um Messias, que Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Meus queridos, se nós somos ovelhas desse rebanho de Cristo Jesus, nós podemos já glorificar o Senhor nessa noite, porque nós temos um pastor que cuida da nossa vida. Nós temos sim, meus irmãos, um pastor que nos ampara e que nesse contexto aqui, meus irmãos, neste aprisco, nesse grande aprisco, nesse rebanho que pertence ao Senhor, meus irmãos, o pastor amado, Cristo Jesus, Ele cuida de nós e nos preserva para a honra e glória do nome dEle. Oh, irmãos, como é bom saber que temos um pastor que cuida de nós, irmãos, que não nos desampara e que o objetivo dele é sempre nos restaurar, irmãos. O tema da mensagem de hoje, que eu estou abordando aqui para os irmãos, é a restauração, como uma obra divina de Deus, irmãos. Um psicólogo não vai te restaurar, uma terapia não vai te restaurar, irmãos. Um emprego bom não vai te restaurar, um carro novo não vai te restaurar, uma viagem não vai te restaurar. Não, irmãos, um programa de TV, um entretenimento, nada vai te restaurar, meu irmão, mas só Cristo Jesus que pode te colocar de pé e te restaurar, querido. Só Ele que nos restaura. É uma obra sobrenatural de Deus, irmãos. É uma obra divina. E nós, meus irmãos, todos os dias necessitamos de restauração. Sabia disso, queridos? Hein? Todos os dias. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Porque o nosso coração é corrompido. Hoje você está bem, né? Estou vendo os irmãos aqui, aparentemente estão todos bem aqui. Mas amanhã, às vezes, você pode amanhecer mal. Você pode amanhecer com preocupação. Você pode amanhecer com uma doença. Você pode amanhecer com uma batalha inesperada. Não é verdade, queridos? Né? Algo pode acontecer. Mas, meus queridos, tenham uma certeza. Em tudo, se Deus está no governo da sua vida, meu irmão, se Ele é soberano sobre a sua vida, se Ele realmente é a prioridade da sua vida e você vive para Ele e Ele governa o seu ser, meu irmão, Ele permite as batalhas, permite as provações, permite que as coisas ruins às vezes aconteçam conosco. Mas sabe para quê? Para que no final disso tudo aí, Ele seja louvado na nossa vida.
Ele seja bendito na nossa vida, irmão. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Não é bom saber essa promessa, irmãos? Tudo, absolutamente tudo, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é bom demais, queridos. Isso traz tranquilidade para a nossa alma, porque nós vamos sair daquele portão ali e nós vamos dizer o seguinte: Senhor, eu estou vivendo essa situação hoje, eu sei que a situação pode até piorar amanhã, ou aqueles que estão às vezes tranquilos hoje, estão vivendo uma vida, estão em paz, mas às vezes a luta, o dia mau chega, a batalha chega, a doença chega, o desemprego chega. Você vai sair daquela porta ali, meu irmão, sabendo o seguinte: Senhor, eu vou passar qualquer batalha, qualquer provação, mas se o Senhor estiver comigo, eu sempre serei restaurado por Ti, Senhor. Eu sempre serei colocado de pé. Meus irmãos, o objetivo de Deus é sempre nos restaurar. Restaurar os valores dele na nossa vida. Irmãos? Restaurar a bênção do Espírito Santo dele na nossa vida. Restaurar os valores celestiais dele. Restaurar em nós, meus irmãos, um caráter cristão segundo a vontade dele. Restaurar as nossas vidas como maridos, esposas, pais, filhos. Restaurar as nossas vidas como cidadãos que somos. Meus irmãos, o objetivo de Deus é sempre nos restaurar e nos colocar numa posição que agrada a Ele. Porque senão, meus irmãos, se nós não estivermos nessa posição, nós vamos viver segundo aquilo que a gente pensa, não é verdade? A gente vai viver segundo a nossa vontade. Eu quero isso, eu faço isso, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: Deus está nisso? Deus realmente se agrada disso? Deus está nessa caminhada? Ele é prioridade nessa caminhada? Porque quando Miqueias fez essa profecia aqui, irmãos, foi uma profecia destinada ao povo do Senhor. Aqueles que criam no nome do Senhor. E eu estou pregando aqui hoje, trazendo esta palavra para irmãos, para pessoas que nessa noite precisam declarar e dizer e entender que o Senhor Jesus é o nosso único Salvador e mediador entre nós e Deus, irmãos. Jesus Cristo é aquele que leva a nossa oração, a nossa vida diante do altar de Deus. Ou seja, meus irmãos, creamos em Jesus Cristo. Creamos nele como o autor e consumador da nossa fé, como aquele que podemos depositar a nossa confiança, porque ele vai levar a nossa vida diante de Deus, e por ele, para ele, seremos restaurados, queridos. Seremos colocados de pé, meus irmãos. Pois bem, irmãos, eu quero agora elencar alguns aspectos importantes dessa restauração que Deus proporcionou ao povo de Israel ano passado. E que, por certo, queridos, as aplicações que eu vou fazer aqui, elas vão trazer edificação para os irmãos aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós também precisamos de restauração. Nós também precisamos ser restaurados dia após dia. E o primeiro aspecto aqui que eu quero elencar com os irmãos é que a restauração ali para o povo de Israel significou, primeiro, libertação para aquele povo. Aquele povo foi liberto, irmãos. Deus, meus irmãos, Ele tem sempre uma preocupação com os seus, com aqueles que Ele chamou para si, meus irmãos. E Deus, meus irmãos, por mais que Ele disciplinou o povo da aliança, mas Ele nunca destruiu aquele povo. O povo passou inúmeras batalhas durante o decorrer da história. Muitas dificuldades. Mas nunca para destruir. Nunca para deixar no chão. Mas sempre o objetivo de Deus, quando Ele trazia o juízo, Ele trazia a restauração também. Ele trazia a bênção no final disso tudo. E principalmente o ensino para o povo. Eles entenderam, meus irmãos, que foi necessário sim passar aquele período de 70 anos cativo. 70 anos, meus irmãos, cativos na Babilônia.
longe da sua casa, longe da sua família. Os irmãos pensam que momento difícil que foi o povo de Jerusalém, irmãos. Ficar 70 anos longe dos filhos, da família, da casa, de tudo. Mas no final disso tudo, meus queridos, eles passaram, viveram, mas eles entenderam, o Senhor proporcionou-nos restauração para sermos libertos e glorificarmos o teu nome. Para bem dizermos a ti. Então, o primeiro aspecto, meus irmãos, quando Deus restaura a nossa vida, é para libertação. É para nos libertar. E é, meus irmãos, para dizer, como ele disse ali para o povo, que o cativeiro babilônico ia ter fim. Que aquilo ali não ia durar para sempre, não. Meus irmãos, não tem luta nenhuma que perdura para sempre, não, viu? Pode ter certeza, vai passar, irmão. Vai passar. Independente do que você está vivendo. Independente do problema que você esteja vivendo na sua vida, meu querido. Se está durando 1 ano, se está durando 2 anos, se está durando 1 mês, 1 semana, não importa o tempo. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, vai passar. Vai passar, irmão. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da nossa vida. E Ele tem boas novas para nós, irmão. Tudo é para ensino. Tudo é para aperfeiçoamento, é para crescer. Sabe para quê, irmão? Para você não acomodar. Sabe por quê, irmão? Se não tiver batalha, se não tiver prova, a gente acomoda. A gente acomoda. Você não ora mais, você não busca mais. Né? Porque está tudo cômodo. Está tudo bem. Mas quando Deus, meus irmãos, Ele permite a provação, é para no final disso tudo, meu querido, você ser restaurado e dizer, Senhor, eu fui liberto para a glória do teu nome. Segundo aspecto, para a gente caminhar já para o final desse sermão. Segundo aspecto, meus queridos, quando Deus nos restaura, é para haver unificação na nossa vida e no meio da igreja. Está na parte B do versículo 12 aí, irmãos. Deus não apenas libertou o povo, mas também deu unidade para o povo, queridos. Jamais Deus enviou o povo ali para a Babilônia para causar divisão, não. Não foi esse o objetivo, queridos. Não foi, meus irmãos, para que Israel fosse dividida em duas nações, de forma alguma. Mas eu quero dizer nessa noite aqui para os irmãos, queridos. Nós, como servos de Deus, crendo em Jesus Cristo, Deus, meus irmãos, da mesma forma, a igreja de Deus, ela é uma só. Ela é uma só. Não é só a igreja reformada em Cristo. Não é só a denominação A, B ou C. Mas, meus irmãos, nós somos membros, mas de um só corpo. Somos muitas denominações, há muitas religiões, muitas denominações, mas uma igreja só. Judeus e gentios são reunidos no mesmo corpo. Ou seja, Jesus, meus irmãos, tem só o rebanho, só uma noiva, só uma igreja. E que igreja é essa? É aquela que teme ao Senhor. É aquela que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, irmãos, quando Deus ali, Ele trouxe aquela restauração para o povo, foi para dizer para eles, olha, vocês pertencem a uma família, que é a família de Deus. É a família dos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, irmão, não há divisão. O nosso irmão que congrega lá na Igreja Batista, se ele aceitou Cristo Jesus na sua vida como único suficiente Salvador, ele é nosso irmão em Cristo e devemos amá-lo e abraçá-lo a cada dia. Se o nosso irmão lá da Assembleia de Deus, ele está vivendo o temor de Deus na vida dele, meu irmão, ele vive a mesma comunhão, a mesma graça e a mesma operação do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, somos uma família em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele restaura para trazer isso, unificação. Viu, irmãos? Não é nós estarmos aqui isolados, dizer, não, nós somos detentores da bênção de Deus, da salvação de Deus. Nós somos exclusivos, povo exclusivo. Não, queridos. Há salvos espalhados em toda a face da terra. Há escolhidos que Deus assim decretou e chamou. Ou seja,
Restauração para unir, unificação. Terceiro, a restauração veio ali, irmãos, para o povo, sabe para quê? Não só para libertar e unificar, mas veio também para trazer crescimento. Crescimento. Está na parte C do versículo. Meus irmãos, o Israel de Deus é muito maior do que o Israel político. Sabe o que é isso? É o entendimento que havia no passado de Israel somente como nação ali. Jerusalém como aquela cidade santa. Jesus, meus irmãos, quando foi à cruz do Calvário, meus queridos, Ele assim fez e deu-nos a bênção, a graça dele, no sacrifício dele na cruz do Calvário, de entendermos que o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, ele é espiritual. Está lá em Gálatas 6, versículo 16. Meus irmãos, e que o povo escolhido dele é o remanescente da graça. Os remanescentes da graça dele, da misericórdia dele. Meus irmãos, nós temos que glorificar o Senhor aqui nessa noite, queridos. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui reunidos porque a graça de Deus nos alcançou. Porque a graça de Deus tem nos mantido de pé. Porque a graça de Deus tem guiado a nossa caminhada, queridos. Somos remanescentes dessa graça. Meus irmãos, e precisamos entender que fazemos parte de uma grande e incontável multidão de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Um dia, irmãos, vamos encontrar com os nossos irmãos em Cristo, né, e não vai haver mais essa distinção de denominação A, B ou C, não. Um dia vamos estar reunidos lá no céu, na grande reunião, aonde os salvos em Cristo se alegrarão em Deus, glorificarão seu nome, e será uma grande festa na eternidade, irmãos. Como eu almejo esse dia, irmãos. Eu digo aos queridos que eu estou particularmente cansado desse mundo. Cansado. Esse mundo não tem mais nada para nos proporcionar. A Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, ou seja, jaz, essa expressão jaz é usada para morto, né, irmãos? Aqui jaz uma pessoa. A Bíblia usa o mesmo termo, o mundo jaz do maligno, jaz nas trevas. Meu irmão, o mundo já está morto. Nós somos peregrinos aqui, queridos, estamos aqui de passagem. A nossa morada é o céu, meu irmão. A nossa morada é uma grande reunião com Ele. Nós precisamos almejar isso, queridos. E última e quarta aplicação aqui é que Deus restaurou o povo, Deus colocou o povo de pé, sabe para quê, irmãos? Para salvação. Está no versículo 13 aí, ó. Miqueias chega ao auge da sua argumentação, irmãos, fazendo uma belíssima apresentação do Messias, de Cristo, nosso Senhor, para dizer para o povo ali de Israel que a salvação vinha dele, que a graça vinha dele, que o rebanho de Deus é guiado por ele, meus irmãos, e que o Senhor, como bom pastor, é aquele que está à frente do povo, à porta desse aprisco, para cuidar de nós e para nos preservar, queridos. Somos salvos por Ele, meus irmãos. O que seria de nós se não fosse Ele? Se a salvação dependesse, irmão, de mim, de você, nós não estaríamos aqui. Nós preferiríamos estar em qualquer outro lugar, menos da igreja. Estaríamos em qualquer outra ocasião, em qualquer outra circunstância, irmão. Mas sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque lá atrás, um dia, Deus moveu o seu coração, tocou na sua alma, transformou a sua vida, e você tem necessidade de subir à casa de Deus para glorificar o nome dele. Os irmãos não estão aqui à toa, não, para ver o pastor, não. Não! Os irmãos estão aqui para glorificar e bendizer o nome de Cristo Jesus. É para dar glória para Ele, irmão. Os irmãos não estão aqui como espectadores, não, né? Ah, eu vou ouvir a pregação, vou embora e está tudo certo. Não, irmão. Você veio aqui para bendizer o Deus da sua vida, querido. O Deus que te liberta todos os dias. O Deus que te restaura. Isso é salvação, meus irmãos.
E a Bíblia, meus irmãos, ela dá uma promessa muito grande para os salvos em Cristo. Que as suas ovelhas, elas entrarão e sairão, e por esta porta acharão pastagens. Está lá em João 10, 9. E ele diz para nós, meus queridos, ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória, irmãos? É Jesus, o Rei da Glória. É Jesus, meus irmãos. Num culto tão simples desse, que nós estamos fazendo aqui hoje, mas aonde há simplicidade, aonde há entrega, aonde há renúncia, num sábado à noite desse, aonde podíamos estar em muitos lugares, estamos aqui na casa do Senhor bendizendo ao nome dEle, e declarando que Ele é o Rei da Glória, e que Ele, meus irmãos, trouxe para nós essa salvação, essa eterna redenção, e Ele mesmo, meus queridos, nos guiará à glória eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, o objetivo de Deus é sempre restaurar, é sempre nos colocar de pé, independente da circunstância, irmão. O objetivo de Deus é nos restaurar e nos colocar de pé para glorificar o nome dEle. Foi o que nós cantamos no início do culto. Estamos de pé pelo poder do amor de Cristo Jesus. É o amor dEle que nos mantém de pé, igreja. É a graça dEle que guia a nossa caminhada. E nós vamos encerrar esse culto de um modo glorioso, dizendo: Senhor, Tu és o Rei da Glória na nossa vida. Tu és o nosso Senhor e Salvador. E Tu és Deus que nos restaura, para que nós possamos estar de pé a cada dia, somente para Te bendizer e para Te glorificar. Bendito seja o nome de Cristo Jesus.